Professor Luiz Saião falando sobre a Bíblia a Mensagem do Eugene Peterson, que na versão aqui em português, Saião trabalhou nela, foi o principal cara por trás da mensagem que tanta gente critica. Santa polêmica a mensagem? Será? E, além disso, de quebra, 3 oportunidades que eu vou trazer para você, em que a mensagem fez um trabalho melhor do que as traduções que nós temos em língua portuguesa. Então, vamos trazer o Saião para a conversa, porque ele fala com lugar de fala e com propriedade, convém que eu diminua para que ele cresça. Professor Luiz Saião, e antes disso, se você conhece o Saião e não me conhece, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, porque assim o YouTube identifica que você gosta de Bíblia, de teologia, que é o assunto desse canal. Se você gosta dessas coisas, fica ligado, porque a gente tem vídeos sempre falando de Bíblia, falando de teologia, a minha tentativa sempre com bastante profundidade. Dá uma olhada também nos links que estão na descrição para você aprender ainda mais. Fora isso, manda brasa, fala professor, fala Luiz Saião, no Pode Crer, para dar os créditos aqui de onde veio esse corte que está no canal do Saião e que foi no podcast Pode Crer. A mensagem, gente, assim, eu tava conversando com o pastor Luiz Saião nos bastidores, né, que é uma Bíblia polêmica, porque a maioria das pessoas que eu conheço detesta a tradução, a mensagem. Isso daí pode ser uma bolha que ela tá, mas eu conheço também um monte de gente que critica a mensagem. A maioria dos que eu conheço é gente que não domina os idiomas originais, então nem deveria estar fazendo crítica de tradução para começar a conversa, né? Mas existem outras bolhas nas quais a mensagem é amada. Que podemos dizer a respeito dessas coisas? Ah, não, né, não é isso, não sei o quê. Muito moderna. É muito moderna. Eu tenho Mas não é essa a questão. Eu tenho um apego com a Bíblia Mensagem, né? E o pastor Luiz Saião, inclusive, trabalhou. Eu fui o responsável exegético da mensagem, né? Na verdade, assim, na ocasião, quando se falou de produzir a mensagem, que originalmente é The Message do Eugene Peterson, eles negaram, porque eles falaram, não faz sentido a gente colocar isso em outra língua. Eu fiz uma carta, junto com a editora na época, deixa eu explicar para ele o que a gente vai fazer. Quando a gente mandou a carta, ele concordou. Porque ele entendeu, porque na verdade não é para você traduzir o texto do inglês, é você entender o que está sendo colocado e fazer isso em português de maneira semelhante. Qual que é a questão? Quando a pessoa pega a mensagem e vai ler, e ele tem uma Bíblia que é uma tradução comum histórica, ele fala, não, peraí, esse negócio está estranho. A pessoa tem razão de dizer isso? Tem, claro, porque realmente está diferente. A pergunta é, por que está diferente, o que está acontecendo? Eu, durante muito tempo, mas nem mencionei isso para vocês, eu tive muita... Por que está diferente e o que passou na cabeça do tradutor para traduzir daquela forma? O que está acontecendo na língua original e como o tradutor imagina que aquilo, na língua destino, aquilo faz sentido na cabeça de quem está na língua de destino, tá? Então, por que o tradutor pensou em traduzir desse jeito? É isso que a gente tem que entender quando a gente vai comparar traduções, é isso que a gente tem que entender para dizer que uma tradução foi bem sucedida no que ela se propôs a fazer ou mal sucedida no que ela se propôs a fazer. Amizade, relacionamento, e dei aula em seminário chinês, né? Então, chinês, japonês e coreano, tem uma conexão histórica muito grande com eles, né? E aí, eu me lembro de uma imigrante chinesa que veio para o Brasil e ela contou a experiência dela. Ela falou, nossa, eu cheguei aqui, eu levei um susto, porque eu não sabia nada, não falava português, e a gente foi numa festa junina. Quando chegou na festa junina, a gente viu, né, o casal na roça, e eu vi a noiva com aquelas coisas tudo, e o sujeito com as roupas rasgadas, com aquela camisa quadriculada, eu pensei que era um casamento. E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, que noiva mais esquisita, o cara tá com os dentes tudo pintado de preto, que país doido é esse que a gente veio viver, nossa, é assim que o pessoal casa aqui, porque era o casamento na roça, ela achou que era um casamento mesmo. Então o pessoal gritando ao longo do... Exato, fazendo aquelas coisas, nossa, que lugar doido, nunca vi um casamento desse jeito, né? E aí, o que o pessoal, quando lê a mensagem, é uma coisa semelhante, a pessoa não sabe o que é a mensagem. Então vamos lá, a mensagem não é uma tradução da Bíblia no sentido comum do termo. Ela é explicitamente uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É quando você faz
um texto que vem de um certo contexto específico e realinha e organiza em função do universo receptor. Por que que isso tem importância e tem valor e qual é a razão disso? Então vamos lá. Qual é o problema da gente ler a Bíblia para entender a Bíblia? O problema é que junto com as palavras da Bíblia tem o mundo da Bíblia por trás do texto. E esse mundo não está mais aqui. O que que é centurião? O que que é torrente? O que que é Negev? O que que é tribo de Judá? O que que é sumo sacerdote? O que que é Urim e Tumim? Nada disso. Fariseu. O que que é fariseu? Você não sabe nem eu, né? Fariseu, cananeu. Então, como é que a gente faz para entender isso? A gente não tem esse mundo. Então, o que que a mensagem faz? A mensagem pega o texto, entende a razão de ser dele e pega esse conteúdo e joga no mundo contemporâneo. Então, por exemplo, João Batista chega para Jesus e eles estão lá, Jesus vai ser batizado, e o que João Batista diz? Esse eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Imagina, você chega sei lá, aqui no podcast, chega aqui na rádio e fala, escuta, você conhece o fulano? Sim, eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. Como assim? Você trabalha com sapato? Mas por que você está falando de sandália? Que sandália? Essa palavra não tem sentido nenhum. Por que que está sendo dito isso no texto? Porque no contexto do Israel da época do Novo Testamento, as pessoas ou andam descalço ou andam de sandália. Quando ele chega na casa de alguém, ele vai ser bem recebido. Como? Vai servir um cafezinho? Vai trazer pipoca? Não. O que que você vai fazer? Você vai pegar a sandália do cara, vai desatar para lavar os pés dessa pessoa, que essa é a maneira como você recebe uma pessoa. Não sou digno nem de servir um café para o Saião. Essa é a lógica, tá? O seminário oriental que ele falou, que ele fazia parte do seminário de chineses e tal, é o Servo de Cristo onde eu estudei. Tá? E é isso, a ideia é, não sou digno nem de servir um cafezinho. Numa atitude humilde e servil. Então é isso que é honrar alguém. Então quando João Batista vê Jesus e diz, escuta, você veio para ser batizado? Eu não sirvo nem para ser o seu hospedeiro, mas quando você fala isso, não quer dizer nada. Então o que a mensagem faz? Está aí aquele que é o protagonista diante do qual eu não passo de um mero figurante. Então ela pega aquela metáfora e traduz para essa realidade. Vão entender. E aí é um trabalho. Ou você faz o que a mensagem fez aqui, que é traduzir a metáfora e tirar da metáfora, extrair da metáfora o seu sentido, né? Então, ó, chegou o principal, eu sou só o coadjuvante, que é o sentido do que está sendo dito ali, ou você troca para uma outra metáfora, que foi o que o próprio Saião estava fazendo, e eu acabei engatando, né? Então, troca a sandália pelo cafezinho, ó, eu não sou digno nem de servir o café de quem está aqui na minha presença, no caso do João Batista e Jesus, né? Então, é esse tipo de trabalho. Ao passo que se você tem uma tradução, você vai traduzir o que está lá e você vai manter as metáforas originais. E o papel de entender essas metáforas e entendendo essas metáforas, trazer isso para a sua realidade é do leitor, tá? Basicamente é disso que o Saião está falando. Quando fala da nova vida em Cristo, lá em Efésios, o texto diz, né? Olha, vocês não podem mais seguir o jeito dessas pessoas que não têm Deus. Eles vivem numa doideira total, né? Então, agora, a coisa é mudança do zero. Então, quer dizer, ela fala de um jeito que pega o mesmo conteúdo e traduz para a linguagem contemporânea. Porque você pega uma pessoa que é secular, que não teve formação religiosa nenhuma, você abre lá, vossos... Não, mas mesmo quando começa a falar, não, porque então os fariseus, juntamente com os saduceus e os herodianos, chegaram diante do pretório e tal, o cara começa a ler essas coisas, ele desiste. Eu encontrei gente dizendo o seguinte, eu não leio a Bíblia porque é impossível de ler. Já tentei ler umas 3, 4 vezes e desisti porque eu não entendo nada. E mais do que isso, eu conheço algumas pessoas
que já me disseram que, assim, consegui finalmente ler a Bíblia porque eu tinha a mensagem em mãos. E perceba a sutil correção que o Saião, como professor, faz para a apresentadora, não porque ela esteja errada, mas, bom, se a correção é porque ela estava errada, mas é uma sutil correção que ele faz, que assim, não é uma questão meramente de linguagem antiga, vossos, não, é tradução cultural. A coisa está em uma outra cultura, vamos trazer para a nossa mais ou menos como a coisa funciona. E aí tem pelo menos 3 oportunidades em que a mensagem, por fazer esse trabalho e por se permitir fazer esse trabalho, ela tem uma flexibilidade maior do que outras traduções e acaba fazendo melhor do que as outras traduções fazem. E aí, ela, que é uma paráfrase, a mensagem, supera as traduções que são traduções de fato. Então, eu vou mostrar 3 oportunidades em que esse exercício de adaptação cultural conferiu à mensagem uma flexibilidade que fez com que o trabalho final dela, de tradução, fosse um trabalho superior. A primeira delas está lá as 2 primeiras vão estar no Salmo 19, 7, tá? Então, o que diz Salmo 19, 7? Estou pegando a NVI como versão padrão de comparação aqui, mas poderia ser qualquer outra. A lei do Senhor é perfeita. E aí você vai para essa mesma passagem na mensagem e diz assim: a revelação do Eterno é integral. Presta atenção. Então, a lei do Senhor é perfeita, aqui a gente vai ver a revelação do Eterno é integral. E eu vou começar por essa história de Senhor, na NVI, e na maioria das outras traduções, exceção é a Bíblia de Jerusalém, que vai traduzir essa passagem meramente como uma transliteração. No hebraico original, essa passagem que essa palavra que a gente traduz como Senhor é Yahweh. Toda vez que aparece Senhor só com letras maiúsculas na sua Bíblia, o que está no original é o tetragrama, é YHWH, é Yahweh. A Bíblia de Jerusalém faz a transliteração disso e você vai ler ali Yahweh, tá? A maioria das traduções para a língua portuguesa vai traduzir Yahweh como Senhor, que é uma adaptação do que fazem tradutores ao longo da história de, por não falar Yahweh, substituir aquilo por Adonai. Porque falar Yahweh seria falar o nome de Deus e correr o risco de falar o nome de Deus em vão, então substituir por Adonai. Ora, como eles substituem por Adonai, então façamos o mesmo, troquemos Yahweh por Kyrios, troquemos Yahweh por Senhor, e aí fica Senhor com todas as letras maiúsculas. A mensagem vai pegar e vai chamar Yahweh toda vez de o Eterno. E ao fazer isso, o que ela está fazendo, na verdade, é um movimento ousado, mas extremamente significativo de valorizar a semântica e valorizar a gramática do hebraico. Por quê? Porque Yahweh, o tetragrama, tem uma origem radical na ideia do eu sou, aquele eu sou lá de Moisés. E como eu sou, ou eu sou o que sou lá de Moisés, ele é contínuo, gramaticalmente falando, ele apresenta uma qualidade de continuidade, é quase como um eu estou sendo, e se você pegar no hebraico moderno, eu serei, ou eu serei o que eu serei, tá? Então tem essa coisa de continuidade avançando no futuro. O que a mensagem faz? A mensagem traz para nós o sentido radical da palavra Yahweh. Então é o eterno. É aquele que é e continua sendo e será. Ele é o eterno. Então você tem
uma riqueza semântica aqui maior do que em qualquer outra tradução. Então, essa é a primeira oportunidade. Apareceu o eterno, cara, a mensagem está fazendo um bom trabalho, que as outras traduções não têm flexibilidade para fazer. E a mensagem foi lá e fez. Segunda oportunidade em que a mensagem faz um trabalho melhor do que outras traduções, no mesmo versículo, a gente tem lei na NVI e em todas as outras traduções, e revelação do eterno na mensagem. E aqui, se em o eterno tá... É difícil traduzir Yahweh, aqui as traduções tradicionais apelam tanto para a tradição que perdem o sentido do que está sendo feito e do que está sendo falado. Por quê? Porque Torá, que é a palavra que está no original, para a gente traduzir como lei, é uma palavra que significa muito mais do que lei. É instrução, é ensino, é revelação. Tudo isso é Torá. É o caminho. E, genericamente falando, na maior parte do tempo, Torá pode ser traduzida como instrução ou ensino, melhor do que lei. Só que o que acontece? Quando a Torá, quando o Pentateuco é traduzido para o grego, a palavra Torá é traduzida como nomos e ganha esse sentido de lei. Nomos é lei em grego. Então, quando é traduzido para o grego na Septuaginta, lei acaba sendo traduzida como nomos e tradicionalmente a gente mantém lei em todos os lugares onde a palavra Torá acontece. Existem lugares no Antigo Testamento em que a palavra Torá é corretamente traduzida como lei, porque é isso que ela significa. Existem outros lugares em que o significado mais usual de instrução ou de ensino, ou até mesmo de revelação, é mais adequado. Eu selecionei Salmos, por quê? Porque Salmos tem paralelismo, que é uma das expressões poéticas do hebraico. No hebraico a gente não faz poesia com métrica e com rima necessariamente, às vezes até aparece algo similar a isso, mas com frequência o que a gente tem são paralelismos, e paralelismos de sinonímia são absolutamente aqueles mais frequentes. Como que eles funcionam? Paralelismo de sinonímia acontece na língua hebraica toda vez que você lê em português uma frase e outra frase embaixo, e as duas parecem significar a mesma coisa, mas dita com palavras diferentes. Ou se não a mesma coisa, algo muito próximo. E aí você tem um paralelo entre o que está em cima e o que está embaixo. E é um paralelismo indicando um tipo de linguagem poética extremamente comum no livro de Salmos, mas também em outros lugares do texto bíblico. Aqui no Salmo 19, o paralelismo acontece, e paralelismo é uma das principais ferramentas para a gente descobrir significados de palavras, para a gente descobrir o que determinadas palavras podem significar na cabeça daquele autor. Por quê? Porque se eu não conheço a palavra da linha de cima, embaixo tem um sinônimo. Essa é a ideia do paralelismo de sinonímia. E como embaixo tem o sinônimo, eu sei o que a de cima significa. E olha só o Salmo 17, o Salmo 19, versículo 7, o que ele vai trazer? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Olha o contexto aqui. A lei, os testemunhos fazem o quê? Tornam alguém sábio. Pessoa que não era experiente agora é uma pessoa que está bem instruída, é uma pessoa que foi bem ensinada, é uma pessoa que conheceu quem é o Senhor verdadeiramente. E aí você tem um paralelo entre testemunho e lei. Opa, testemunho e lei não é exatamente sinônimo. Então, será que a melhor tradução para Torá aqui é lei? Existem traduções de Torá que são sinônimas de testemunho? Ensino, instrução, pô, a coisa do sábio e do experiente até vai. Revelação, pô, revelação e testemunho tá ali. É bem paralelo, é bem próximo. Então, o que a mensagem faz? Traduz como a revelação do eterno. Então aí, em um só versículo, duas vezes, em que a mensagem faz um trabalho melhor do que as traduções tradicionais que nós temos, que são muito boas.
E muitas vezes, para muita coisa, para fazer teologia principalmente, são melhores do que a mensagem. Só que, para te dar a sensação daquilo que se tem quando se lê no original, a mensagem muitas vezes é fantástica, é muito boa nesse sentido. Quando a gente está falando de texto narrativo, ela é fácil de ler. Quando a gente está falando de texto poético, geralmente, por fazer essa adaptação cultural que o professor Sayão estava falando, ela se sai muito bem. Quando a gente vai para cartas paulinas, por exemplo, para as epístolas, aí a mensagem já tem muita dificuldade. Quer ver como em texto poético a mensagem se sai muito bem? E aqui é a terceira oportunidade em que a mensagem faz um trabalho melhor do que as outras traduções disponíveis na língua portuguesa. É quando a gente faz adaptações formais de poesia. Por quê? Porque no poema hebraico geralmente não se tem rima nem métrica. E aí quando você traduz, só traduz palavra por palavra, você perde completamente, ou se não completamente, uma boa parte do caráter poético do que está se lendo, sabe? Então, a poesia hebraica tem muita literação, tem muito acróstico. Hora se traduz aquilo literalmente, fica mais difícil. Bom, joga isso para o mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo, a gente identifica poema com rima. Olha o que a mensagem faz em Lucas capítulo 1 com a Magnífica, que está Lucas 1, de 46 a 55, que é o louvor de Maria, né, que a gente conhece como a Magnífica. E olha as rimas aqui, e olha como o poema tem cara de poema, porque o tradutor resolveu, na mensagem, traduzir isso daqui com rima. Meu coração extravasa em louvor a ti, Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim, e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. E por aí vai. Então aqui é mantido o caráter poético da coisa, no seu aspecto formal. É uma oportunidade em que a mensagem faz a parada muito bem. E aí tem um monte de gente que não conhece texto hebraico, que não conhece exegese do grego, que não entende o contexto cultural no qual esses textos foram produzidos e não entende a intenção de quem produziu o texto da mensagem e fala que é horrível e fala que, mas não sei o que. A mensagem faz trabalhos excepcionais em alguns trechos. Em outros, ela faz só aquilo que ela se propõe, que é trazer do mundo antigo para o nosso mundo. Em outros, de fato, fica aquém do que poderia ser. Acontece. Agora, é um baita do material, e um baita do material para você que tem dificuldade de ler grandes trechos, grandes passagens. A mensagem vai fazer a sua Bíblia parecer que você está lendo um livro, um romance, que às vezes você lê com facilidade e com velocidade, coisa que não acontece muitas vezes na Bíblia. A mensagem vai fazer isso. E nesse sentido, ela é um trabalho excepcional de uma equipe dedicada de gente crente que queria servir a igreja. Ninguém ficou rico com a mensagem. Então, não tenha preconceito. Saiba entender os pontos fortes e os pontos fracos daquilo que você tem em mãos. A mensagem tem pontos fortíssimos. E outros pontos em que, como por exemplo nas epístolas, em que o trabalho é muito difícil, poderia ter sido feito de uma outra maneira, quem sabe, mas mesmo assim, para uma primeira leitura, você não está querendo discutir os grandes aspectos polêmicos da teologia, a mensagem se presta muito bem. E eu volto a dizer para aqueles que são reformados, se você não é reformado calvinista, não precisa se ocupar disso. Vitor, mas você tem um público gigante que não é nem reformado, nem calvinista, etc. Você está ignorando eles? Não estou só falando para aqueles que são como eu, e quem não for,
sinta-se incluído, amado, servido, porque eu faço vídeos para servir você, não tem problema. Agora, você que é reformado, lembre-se do seguinte: você não deveria estar tão preocupado assim com a qualidade da mensagem no que diz respeito a debate teológico, porque se você é um reformado confessional, assim como eu, as confissões de fé reformadas, em especial se você é presbiteriano, a de Westminster, estabelece que debate teológico se dá no idioma original, não na tradução. Beleza? Então, quer fazer debate teológico profundo? Grego e hebraico. Beleza? Cara, se você quiser adquirir a sua versão da mensagem, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você pagaria a mesma coisa que você pagaria entrando no site da Amazon, só que eu recebo uma pequena comissão e você ajuda o canal. Vitor, achei mais barato em outro lugar, compre em outro lugar, não tem problema nenhum. Eu tô só colocando meu link aqui para facilitar a sua vida, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.